Olá pessoal, esta é uma aula de álgebra vetorial para os alunos do terceiro ano da ITM-PH. Nós vamos apresentar alguns conceitos aqui, como ângulo entre retas, distância de ponta reta, distância entre retas reversas, ângulo entre planos, distância de ponta a plano. Nós vamos fazer algumas questões do nível 2 da apostila volume 3 volume 2, perdão, de matemática. No nível 2 as questões são 20, 22, 25 e 27. Nós vamos resolvê-las ao longo da explicação. Nossos dois primeiros conceitos que nós vamos utilizar para fazer a questão 20 do nível 2 são ângulo entre duas retas e distância de ponta reta. O ângulo entre duas retas é simplesmente o ângulo entre seus vetores diretores. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta R, cujo vetor diretor, um dos vetores diretores é U, e uma reta S com vetor diretor V. Então, o ângulo entre as retas R e S é simplesmente esse ângulo θ aqui entre os vetores U e V. Nós sabemos que o ângulo entre dois vetores calcula-se pelo produto escalar. Né? O produto escalar de U e V é o produto dos módulos de U e de V vezes o cosseno do ângulo θ. Então, geralmente, sabendo esses vetores, nos interessa esse cosseno de θ aqui, certo? E distância de ponta reta tem uma fórmula. Como é que eu vou fazer? Bom, se eu tenho um ponto P, uma reta R, e eu quero calcular essa distância D do ponto P à reta R, o que eu faço? Eu tomo algum ponto dessa reta, qualquer ponto, digamos que seja um ponto A, né? E eu tomo um vetor diretor qualquer dessa reta aqui, que eu vou chamar de V, né? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou olhar para a área deste paralelogramo aqui, formado pelos vetores AP e V, certo? Então, os vetores AP e V, os dois vistos aqui com origem no mesmo ponto A, né, formam um paralelogramo aqui, certo? Esse paralelogramo tem uma área S. Essa área S do paralelogramo, ela é dada de duas maneiras. Primeira maneira, ela é dada como módulo do produto vetorial entre os vetores AP e V, né? Porque nós já vimos que o produto vetorial entre dois vetores tem módulo igual à área do paralelogramo que eles geram, certo? Mas, por outro lado, essa área também é dada por base do paralelogramo vezes a altura. A base é o módulo do nosso vetor V e a altura é a distância D, que é justamente o que eu quero calcular. Pronto, eu tenho essa relação aqui, então eu posso olhar só para o D, né? Se eu olhar para essa equação aqui, isolando D, eu fico com distância é igual a módulo de AP vetorial V sobre o módulo do vetor V. Então, na questão 20 do nível 2, nós vamos aplicar esses dois conceitos. O que a questão 20 nos pede é a distância entre um ponto e uma reta. O ponto é menos 2, 3, 1, está identificado. A reta, ele diz que passa pelo ponto B de coordenadas menos 3, 6 e 2, que eu chamei essa reta de R, e essa reta R forma ângulos iguais com os eixos coordenados, certo? Então aqui, para representar os ângulos dos eixos coordenados, eu peguei justamente aquela nossa base canônica IJK, que tem os vetores unitários na direção dos eixos, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Então aí, você vê o seguinte: eu posso tomar um vetor V aqui para ser o vetor diretor da reta R, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui o cosseno do ângulo entre a reta R e qualquer um dos eixos, né? Ele é igual ao produto escalar de V por I, né? O ângulo com o eixo X é V vezes I sobre módulo de V, módulo de I. Ele tem que ser o mesmo ângulo entre o vetor V e o vetor J. Então, V vezes J sobre módulo de V
módulo de J igual a V produto escalar com K sobre módulo de V módulo de K, certo? O que acontece aqui é o seguinte, eu vou olhar só para essas três igualdades aqui e vou perceber que, primeiro, o módulo de I de J e de K é 1, tá bem? Segunda coisa, como eu estou comparando os três membros, bom, esse módulo de V vai cortar em qualquer comparação 2 a 2 que eu vou fazer. Então a informação que sai daqui é o seguinte, esse produto é igual a esse produto, igual a esse produto. Mas, esse produto aqui é simplesmente 1 vezes o x do V, né? Porque nas outras coordenadas o i é nulo. Esse outro aqui é 1 vezes o y do V, com a segunda coordenada do vetor V. E aqui z de V. Então, quer dizer simplesmente que o vetor V tinha as três coordenadas iguais. Eu posso então tomar o V igual a 1, 1, 1, certo? Então, eu tenho aqui o vetor diretor da reta e eu tenho um ponto da reta. Eu já posso fazer o cálculo da distância que eu preciso. Pelo que nós vimos no quadro anterior, essa distância vai ser módulo de produto vetorial de BA e V sobre o módulo do próprio vetor V. Então, agora nós precisamos calcular esse produto vetorial. Bom, quem é o vetor BA? O vetor BA é A menos B. Então, ele é 1, menos 3 e menos 1. 1, menos 3 e menos 1. Lembrando que para fazer esse produto vetorial, o que eu preciso fazer? O produto vetorial vai ser aquele determinante que a gente coloca aqui, o I, o J, o K na primeira linha, o vetor BA na segunda, né, que é o primeiro termo do produto, e o vetor V na terceira. Quando eu calculo esse determinante, que eu já coloquei logo a resposta aqui, então o módulo de BA V é igual a raiz quadrada de 2 quadrado mais 2 quadrado mais 4 quadrado, que dá 24, né? O módulo de V é 1 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado, raiz disso, né? Raiz de 3. Então aí o D vai ser raiz quadrada de 24 sobre raiz quadrada de 3, que é raiz quadrada de 8, também conhecido como 2 raiz de 2. Bom, esse aqui é um conceito interessante de geometria espacial. Às vezes você tem duas retas reversas, né, que são retas que não estão contidas no mesmo plano, e você quer a distância entre elas. Como fazê-lo? Bom, existe e é único o segmento que une dois pontos, um de cada reta, um da reta R e outro da reta S, e que seja perpendicular às duas retas, né? Então, eu vou tomar um vetor formado aqui pelos extremos desse segmento, né? Eu vou chamar esse vetor de N, vai ser o vetor normal. Bom, se eu conseguir encontrar esse vetor que seja perpendicular às duas retas, não precisa ser exatamente do tamanho desse segmento, ele precisa só ter a direção que seja perpendicular às duas retas. O que vai acontecer? Eu posso tomar um vetor que une quaisquer dois pontos, um de uma reta e outro da outra, né? E projetar esse vetor sobre o meu vetor normal às duas retas. Quando eu faço essa projeção, o módulo dessa projeção vai ser a distância entre as duas retas, tá certo? Então aí, você pode estar se perguntando como é que eu vou conseguir esse vetor normal às duas retas, né? Eu tenho um vetor diretor de R, eu tenho um vetor diretor de S. O que eu vou tomar aqui? O vetor U vetorial V. Lembrando que o produto vetorial de U e V é um vetor ortogonal a U e a V, certo? A menos que U e V sejam paralelos, um deles seja nulo, enfim. No caso geral, esse vetor, quando eu quero obter um vetor perpendicular a outros dois vetores dados, eu tomo o produto vetorial, certo? E aí eu vou fazer o quê? A minha distância
entre as duas retas vai ser o que eu falei, vai ser o módulo da projeção sobre esse vetor n do vetor AB, certo? Só que isso é o módulo de... Lembra como é a fórmula da projeção, né? Eu vou pegar esse vetor que eu quero projetar, fazer um produto escalar pelo vetor sobre o qual estou projetando, dividir pelo produto escalar do vetor sobre o qual estou projetando por ele mesmo, né? Isso aqui vai ser um número real, que vai multiplicar o próprio vetor sobre o qual estou projetando, que é o n. Ou seja, a projeção é um múltiplo do vetor sobre o qual estou projetando. Mas como eu estou tomando módulo, né? Isso aqui vai ficar assim. Esse real pode sair para cá, né? Vai ficar assim, AB, escalar n, só que o n é o vetorial v, né? Sobre esse pedacinho aqui que é módulo de n ao quadrado. E esse n que está aqui dentro, como está no módulo, eu vou colocar um n multiplicando para cá, né? E aí perceba, o que é um produto escalar de um vetor por um produto vetorial de outros vetores. Isso aqui é um produto misto, né? Misto de escalar com vetorial. Como é que eu calculo o produto misto? Determinante, certo? E aí então, só para a gente fechar aqui a fórmula e aplicar no exemplo para isso aqui ficar mais claro, a fórmula é, eu vou fazer módulo do produto misto do vetor AB, do diretor U, do diretor V, sobre o módulo desse n aqui, né? Que eu esqueci de dizer que cancela o n ao quadrado com esse n aqui, fica só o n módulo no n embaixo, né? Módulo do produto vetorial de U por V. Então nós vamos aplicar essa fórmula na questão 22 do nível 2. Então um exercício simples, ele quer distância entre duas retas cujas equações foram dadas na forma simétrica. O que eu vou fazer? Eu vou passá-las para a forma paramétrica. Então a primeira equação aqui, ó, x menos 3 sobre 2, vocês estão vendo, né? Aí, ó, vou dar para essas três coisas aqui que são simultaneamente iguais, o nome de, digamos, S, né? Vou usar o S como parâmetro aqui, tá? E vou usar um t como parâmetro aqui, tá bom? Então aí, na hora que eu escrever a equação paramétrica, eu vou ter um x, um y e um z aqui em função do s, né? O x vai ser 2s mais 3, o y vai ser menos 7s mais menos 15, o z vai ser 5s mais 9, na outra reta. O x vai ser 2t menos 1, o y vai ser t mais 1 e o z vai ser menos 3t mais 9. E aí, como é que eu tiro os vetores diretores? Porque é deles que eu vou precisar, certo? Vou tirar aqui um vetor diretor como? Com os coeficientes do parâmetro. 2 menos 7, 5. 2 menos 7, 5. Né? Aqui, 2, 1 e menos 3. 2, 1 e menos 3. Certo? E aí eu preciso de um ponto que pertence a cada reta. Aqui está facílimo. É só arbitrar que o S é igual a 0, por exemplo. Com S igual a 0 eu vou obter x igual a 3, y igual a menos 15, z igual a 9. Esse aqui é um ponto da primeira reta. Outro ponto, que está na outra reta, é só fazer t igual a 0 também, por que não? E aí eu vou fazer menos 1, 1 e 9. Daí o vetor AB vai ser b menos a, ou seja, menos 4, 16 e 0, né? E aí uma das coisas que eu vou precisar fazer é calcular, para a nossa fórmula da distância entre as retas reversas, que nós vimos no quadro anterior,
o produto misto, né? Produto misto de AB, U e V, ou seja, produto escalar entre AB e o vetorial de U e V. Né? Isso é dado simplesmente pelo determinante. Essa conta aqui é fácil, é só colocar os três vetores um em cima do outro nas linhas e fazer a conta. Então essa conta aqui é menos 4, 16, 0. O vetor diretor aqui, o 2 menos 7, 5, né? E o vetor diretor V, 2, 1 e menos 3. Quando você fizer essa conta, você vai achar 192, tá bom? Não vou fazer para não ficar muito longo. E o produto vetorial de U e V, ele é simplesmente isso aqui, né? Você faz o determinante com IJK, coloca o 2 menos 7, 5 aqui que é o U, e o 2, 1, 3 que é o V. Isso vai ficar... Daí pronto, para eu achar a distância, né? Módulo do produto misto de AB, U e V sobre o módulo do vetorial, que a gente já encontrou tudo ali, né? 192 sobre módulo do vetor 16, 16, 16, essa raiz quadrada bonita aqui, né? Então vai ficar 192 sobre 16 raiz de 3, e quando você simplifica, vai dar 4 raiz de 3. Então, pessoal, questão 25, próximo conceito que nós vamos aprender aqui é ângulo entre planos. Ângulo entre planos é simplesmente o ângulo entre os seus vetores normais, tá certo? E aí o que a questão aqui pede é o ângulo entre dois planos, π1 e π3. As informações que ele dá são as seguintes: o π1 passa por um ponto M e por um ponto N cujas coordenadas estão dadas. O π2 é um plano perpendicular a π1 e que tem essa equaçãozinha aqui, 3x menos 2y mais z menos 15 igual a 0. O π3 tem essa outra, x menos y mais z menos 7 igual a 0. E aí, nessas circunstâncias, eu quero encontrar o ângulo entre π1 e π3. Muito bem. É só encontrar os vetores normais dele e fazer a conta do produto escalar. Então, veja bem. Se eu tiver aqui um vetor, digamos aqui, N1, né? Que é o vetor normal de π1. O vetor normal a N1, ele é normal a Mn, certo? Ele é ortogonal a Mn. E, bom, se π1 e π2 são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, seus vetores normais, né? Se eu fizer o normal do π2 aqui, eles formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, o N1, que eu não sei qual é, ele é ortogonal ao N2 e o N1 também é ortogonal ao Mn, certo? Então, para eu achar esse N1, basta eu fazer produto vetorial desses dois camaradas aqui, que vai sair um vetor ortogonal aos dois, tá? Então, aí eu faço, ó, I, o N1 vai sair de IJK, né? Vezes o N2, que é simplesmente 3 menos 2, 1. Isso é um detalhe importante também, gente, porque toda vez que a equação do plano está dada, o vetor normal também está dado, que são os coeficientes do x, y, z, né? 3 menos 2 e 1 colocados nas coordenadas. Esse é o vetor normal, tá? E aí o vetor Mn, que é menos 3, né? N menos M, perdão, menos 1, menos 3 e menos 1, certo? Então, o nosso vetor N1 vai sair 5i mais 2j menos 11k, porque eu já fiz a conta. Certo? Então, agora é só fazer o ângulo entre N1 e N3, né? Se eu tenho aqui o N1 e o N3,
eu vou me lembrar que aquele ângulo θ entre eles é tal que o cosseno de θ é igual a produto escalar sobre produto dos módulos. Daí, N1 escalar N3 é 5 vezes 1 mais 2 vezes menos 1 menos 11 vezes 1, né? O módulo do N1 é raiz quadrada de 25 mais 4, 29 mais 111 vai dar 150. Né? Esse é o módulo de N1. O módulo de N3 vai dar raiz de 3, né? Raiz de 1 mais 1 mais 1. Então, o cosseno de θ vai ficar sendo menos 8 sobre esse raiz de 415 raiz de 2, que é igual menos 4 raiz de 2 sobre... Então pronto, quem é θ? Ele é o arco cosseno de menos 4 raiz de 2 sobre 15, que é o que está aí na alternativa C da questão. Como tomar a distância de um ponto a um plano? Vamos calcular, né? Se você tem um ponto de coordenadas x, y, z, um plano π cuja equação está dada, né? A, B e C aqui multiplicando os x, y e z, eu sei quem é o vetor normal, né? Como é que eu faço a distância do ponto P ao plano π? Simples. Toma um ponto A qualquer aqui do plano, tá? Que eu vou chamar de x0, y0, z0. É claro que ele cumpre a equação do plano, se ele está no plano, né? Então isso aqui vale. Né? Agora, para eu saber essa distância aqui, vê se vocês concordam comigo. Basta eu projetar esse vetor AP aqui, esse vetor AP, na direção do meu vetor normal, correto? Porque o comprimento da projeção vai ser exatamente o D. Então, o D é o seguinte, ele é o módulo da projeção sobre o vetor N, né, do vetor AP. Então ele é módulo de quem? AP escalar N sobre N escalar N. Isso aqui um número real multiplicando o vetor N, mas como eu estou tirando o módulo desse vetor, esse escalar sai do módulo, e aí eu fico assim. Produto escalar de AP vezes N, né, vai ser o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0 vezes o ABC, certo? Sobre módulo de n ao quadrado vezes o módulo de n, né? Porque esse n que está aqui vai sair do módulo também. Então, como na fórmula da distância entre retas reversas isso aqui cancela, eu só fico com o módulo de n embaixo. Aí o que acontece aqui é o seguinte, a distância vai ser o módulo de ax mais by mais cz, né, que é o que vai sair aqui nesse produto, menos ax0 menos by0 menos z0. Eu não fiz na ordem, né? Teria que ser a vezes o x menos x0, b vezes o y menos y0 e c vezes o z menos z0. Mas eu já organizei os termos para ser rápido, né? Então, eu sei que esse pedaço aqui, ax0, by0 e cz0, ele é menos d, como está com o sinal negativo aqui, né? Então você vê o seguinte, que a distância é simplesmente você pegar o ponto do qual você quer a distância, colocar a expressão que você tem do plano e simplesmente dividir por raiz quadrada da soma desses coeficientes A, B e C, né? Soma dos quadrados deles. Aqui na questão 27 do nível 2, nós temos uma circunferência determinada por duas equações. Que equações são essas? Bom, a primeira, você vê, se você completar quadrados, que é a equação de uma esfera. Porque ela está dizendo que a distância do ponto x, y, z ao ponto menos 1, menos 2, menos 3 é constante
igual a 5, né? Então ela é uma esfera de raio 5, que é o que está desenhado aqui. Esse raiozão aqui igual a 5. A segunda equação para determinar essa circunferência é a equação de um plano. Faz todo sentido porque onde um plano corta uma esfera, ele forma uma circunferência, que é essa que está em formatinho elíptico aqui, né? Então, essa circunferência tem um raiozinho pequenininho. Como é que eu vou determinar esse raiozinho pequenininho? Pitágoras. Esse raiozinho é raiz quadrada de raio da esfera menos distância ao quadrado. Só falta determinar o d. E aí que entra a fórmula de distância do ponto ao plano, né? Eu quero a distância deste ponto, que é o centro da esfera, que eu já encontrei aqui, menos 1, menos 2, menos 3, ao plano que tem esta equação. Então, eu vou fazer 2 vezes o menos 1, mais 3 vezes o menos 2, mais 6 vezes o menos 3, mais 5, sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Atenção que são os coeficientes fixos aqui da própria equação do plano, né? Isso aqui vai me dar 21 sobre 7, que é 3. 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, eu vou achar que o raio da circunferência é 4. Isso figura aí na alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.